Olá, a partir de agora nós passamos a falar ao vivo. Esta é a segunda rodada de entrevistas do Blog do Madeira e Jornal Folha de Varginha. Conosco o candidato da coligação Por uma Varginha Melhor, do PTB, Antônio Silva. Boa noite, candidato. Boa noite, Madeira. Boa noite, internautas, blogueiros, que acompanham aí esse tradicional Blog do Madeira. Bem, lembrando que esta é a segunda rodada de entrevistas, outros 2 candidatos serão entrevistados e no dia 2 de outubro será o debate no auditório da OAB. Antes de passarmos para as perguntas dos leitores, dos internautas, queria falar a respeito do horário eleitoral gratuito. O que diferenciou a primeira rodada de entrevistas dessa é que agora a gente pode dizer que efetivamente a campanha teve início, de uma maneira na rua, na prática mesmo, e também no horário eleitoral gratuito. Eu queria saber do senhor como que está a sua rotina agora, passado esse primeiro mês de campanha. Bem, com relação às pesquisas, Madeira, nós podemos dizer que elas nos deixaram assim bastante entusiasmados, porque nós a interpretamos como uma aceitação das nossas propostas pelos eleitores. Temos mantido um nível elevado na nossa campanha, pautada na verdade do que somos, na verdade do que fizemos e na verdade do que vamos fazer. Nós estamos assumindo compromissos através das nossas propostas. Com relação aos demais candidatos, realmente as pesquisas, elas mudaram um pouco o tom da campanha. A gente tem observado hoje algumas colocações que tentam, de uma certa maneira, mostrar uma realidade a respeito das nossas administrações que não correspondem aos fatos, que não correspondem às obras que fizemos. Mas eu acho que mesmo assim a campanha está num nível bom, num nível respeitável, e é o que nós torcemos para que ela continue assim até o final. A nossa conduta será sempre pautada pela verdade dos fatos, porque isso significa respeito aos eleitores e respeito aos demais candidatos. O candidato também iniciou uma campanha pelo voto limpo. O que motivou exatamente? Em que momento que o senhor achou que era preciso realizar essa campanha? Tem alguma coisa a ver com aquela afirmação de que as creches antes do PT estavam naquele estado, uma foto que divulgaram na campanha, no horário eleitoral? Aquela foto vem sendo divulgada desde a campanha de 2008. Ela realmente é uma foto que não corresponde às creches que nós mantínhamos nas nossas 2 gestões, até porque o meu temperamento não combina com aquilo. Eu jamais permitiria que uma repartição da prefeitura, ainda mais creches, onde tem crianças que eu adoro, estivessem naquele estado. Eu invoco aqui o testemunho das mães que tinham crianças nas creches na época em que fui prefeito. Naturalmente, elas saberão repelir essa tentativa de denegrir a nossa imagem como administrador público e, naturalmente, até denegrir a nossa imagem de compromisso que temos com as mães varginhenses e principalmente com as nossas queridas crianças. Talvez, Madeira, complementando, exatamente isso foi um dos motivos que inspirou essa nossa campanha pelo voto limpo. O voto limpo passa também, não apenas para votar em candidatos ficha limpa, mas passa também pela verdade, pelo respeito, pela ética na campanha eleitoral. Isso significa fazer uma campanha limpa, por isso o nome Vote Limpo, aproveitando o mote do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que fez uma campanha, está fazendo uma campanha oportuna, como que vale a pena registrar, para que as pessoas reflitam sobre a conduta dos seus candidatos. Eu tenho repetido que a vida, a carreira política de um candidato não se faz apenas em cargos públicos, ela se faz através de uma história, de uma conduta, seja ela social, familiar, profissional e também política. É exatamente nisso que o Verde e eu estamos tranquilos e achamos que pela nossa história, tanto ele como eu, não nascemos em berço de ouro, vimos de famílias humildes, com muita luta, tudo o que conseguimos, que não foi muito, mas foi conquistado com trabalho. E isso nos deixa muito tranquilos quando nós
temos a iniciativa de compelir o eleitorado a votar limpo, ou seja, votar em pessoas que mereçam realmente a sua confiança. Nós agradecemos, além da presença do candidato, também de seus assessores, Toninho Gonçalves e Tiago Cisal, e dos conselheiros do blog, Wallace Magno Etrusco, Dr. Luiz Henrique de Souza Pinto, Marcelo Dominguito, e na equipe técnica, Rodrigo Soares, Luiz Augusto Valeriano, Selmi Rezende Braga, também que está nos auxiliando esta noite. E agradecer também os patrocinadores, as empresas Forfan, Piscina e Companhia, Grafe Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV e Jetcom Engenharia. Nós passamos agora, então, as perguntas dos leitores. Luciano Baroni de Lima. Boa noite, minha pergunta é a seguinte: o que o senhor pretende fazer em prol da saúde de nossa cidade? Varginha tem muitos bairros carentes que, às vezes, o morador não tem os R$ 2,50 para ir até a UPA de ônibus, já que não tem ambulância para buscar essas pessoas que estão doentes. Meu caro Luciano Baroni, boa noite. A sua pergunta é muito oportuna. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que, sendo eleito, em nenhuma hipótese, o Hospital Bom Pastor e o seu pronto-socorro, o pronto atendimento que tem lá, será prejudicado ou desativado. Nós pretendemos manter o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor na sua mais completa operacionalidade, exatamente para atender situações como essa. Pessoas que moram no outro extremo da cidade têm que se deslocar a uma grande distância para conseguir ser atendido pela UPA lá no Padre Vitor. A UPA foi uma grande conquista para a nossa cidade, é um programa do governo federal, que algumas cidades já tinham há muito tempo, como é o caso de Lavras, e agora Varginha conseguiu conquistar esse empreendimento para cá. Mas ela, por si só, não resolve o problema. Por quê? Porque Varginha já é uma cidade de porte médio, de porte que as pessoas já têm alguma dificuldade de mobilidade. E, naturalmente, se nós pudermos possibilitar a essas pessoas um atendimento mais próximo, isso é uma questão de bom senso e é uma questão de respeito a essas pessoas. Portanto, com relação ao atendimento da UPA e o atendimento do pronto-socorro do Hospital Bom Pastor, é uma questão fechada que nós não abrimos mão. E uma outra coisa, Luciano, que eu quero lhe adiantar, é que consta no nosso programa de governo o compromisso de mantermos as policlínicas abertas até às 21 horas. Na minha segunda gestão, eu iniciei um programa piloto nesse sentido lá no bairro Sion. Nós mantivemos a policlínica do bairro Sion atendendo em regime de plantão depois do expediente. Isso vai facilitar muito aos trabalhadores, porque saem do serviço após as 18 horas e não tem mais como procurar uma consulta ambulatorial. Mais uma pergunta na área de saúde. Candidato, algumas perguntas não têm o nome do leitor, mas todas elas passaram pelo crivo do Conselho de Eleitores. Sim. E nós temos aqui o número do telefone da pessoa que fez a pergunta. Sim. Neste caso, telefone 8809, final 16. A leitora diz que a avó dela é paciente do programa do PAD, que faz visita aos pacientes nas casas. Ela gostaria de saber se o programa vai continuar e o que o candidato pode fazer para ajudar a equipe, de acordo com ela, uma equipe maravilhosa. Sem dúvida, o PAD é um programa que nós sabemos da sua importância, sabemos do seu atendimento e o nosso propósito é ampliar as suas equipes, Madeira. Então, terá todo o nosso apoio e, evidentemente, pelo reconhecimento que temos da sua importância, do que ele faz para as pessoas, esse acompanhamento domiciliar, isso é uma coisa sensacional, isso dá conforto à pessoa, dá paz, dá tranquilidade a ela e não exige que ela se desloque a distâncias para ser bem atendida. Portanto, minha cara ouvinte, pode estar tranquila que o PAD terá o nosso maior respeito, o nosso maior apoio e os investimentos necessários para que as equipes estejam em condições de atender toda a nossa cidade, inclusive até a zona rural. Uma pergunta também enviada por telefone, 9912, final 78. Antônio Silva, o senhor vai implantar o plano de carreira na Prefeitura?
meu prezado ouvinte, internauta, o plano de carreira na Prefeitura já deveria ter sido implantado. Esse é um compromisso que temos com os servidores municipais, de tão logo assumamos a Prefeitura, o projeto será enviado à Câmara, mas antes disso será feita uma rediscussão desse projeto com os servidores, com seus órgãos representativos, no caso o Sindicerva e outra equipe ou comissão de servidores, para que tenhamos realmente um plano de carreira que atenda às aspirações dos servidores, que lhes faça justiça, que implante o sistema de mérito e, acima de tudo, possa possibilitar aos servidores a motivação de terem realmente uma progressão no seu cargo, que sejam promovidos por merecimento, por antiguidade e, naturalmente, aí terão ganhos maiores. O nosso compromisso com o plano de carreira dos servidores é inarredável. Nós já fizemos no passado o plano de carreira para o magistério que ainda vigora, ainda sobreviveu a todos esses anos. Então, hoje, há necessidade premente de se implantar o plano de carreira e dar uma reorganizada também no plano de cargos e salários dos servidores, que logicamente faremos nessa iniciativa. Nós temos mais 5 perguntas sobre os servidores municipais. Ótimo. Basicamente perguntando, valorização do servidor público. O plano de carreira já responde, né? Mas temos algumas coisas aí a mais a acrescentar, viu, Madeira? Suelen Baroni tem 24 anos, quer saber o senhor, se eleito, o que irá fazer quanto ao desemprego dos jovens de Varginha. Também pergunta valorização do servidor público. Bom, o senhor poderia continuar então sobre esse assunto. Com relação ao servidor público, Madeira, há uma medida que eu, como advogado, considero extremamente injusta, que é a questão da perda do ticket pelo servidor que se afasta por motivo de doença. Ora, ninguém procura doença com as próprias mãos, ela muitas vezes chega sem que a gente a solicite, sem que a gente a queira. E o servidor, num determinado momento, ele não tem condições de trabalhar e precisa se afastar. Com essa medida, que eu acho uma medida totalmente injusta, o servidor, ele não pode se afastar sob pena de perder o ticket. É uma forma, assim, transversa de você punir os inocentes pelos pecadores. Por quê? Se há uma fraude na concessão de atestados médicos graciosos que não correspondem ao estado do servidor, o que nós temos que fazer é apurar, descobrir, né, constituir uma junta médica na prefeitura para que ela avalie esses atestados, porque, veja bem, você fornecer um atestado indevido é crime de falsidade ideológica. Então, naturalmente, tem que se apurar quem é o responsável, não é, pela fraude, e não punir servidores que muitas vezes estão sendo obrigados a trabalhar doentes, porque a perda do ticket representa para eles uma perda muito grave de remuneração, que na proporção do salário que recebem seria altamente perversa essa perda. Então nós não concordamos e no dia 2 de janeiro nós vamos revogar esse decreto, que é um decreto. Então o prefeito não precisa da Câmara para revogá-lo, e nós vamos revogá-lo pela injustiça que ele representa, e vamos procurar alternativas corretas para fazer com que os funcionários realmente doentes tenham o seu direito ao afastamento sem a perda do ticket. Uma outra crítica, uma reclamação comum dos servidores é quanto ao reajuste, que neste ano foi de 1,87%. A opinião do senhor a respeito do reajuste salarial? Eu acho que ele foi um reajuste muito aquém das necessidades do servidor. Se nós temos uma inflação oficial de 5%, 6% ao ano, como é que você pode dar uma recomposição de 1,8% e tentar justificar essa recomposição como sendo em decorrência da lei eleitoral? Pelo que me consta, a lei eleitoral, ela não obsta, ela não impede que a recomposição salarial seja feita, até porque seria na data base. Então, foi uma medida que eu não consegui, assim, achar uma explicação convincente, e o prejuízo para os servidores foi realmente visível. O meu compromisso é recompor essas perdas, tão logo assuma a prefeitura. Logicamente, as informações que nos chegam
da situação financeira da Prefeitura, Madeira, não são otimistas, mas eu confio muito na nossa experiência, aliás, já vivida no meu segundo mandato, quando tivemos uma situação muito grave financeiramente e com uma arrecadação hoje 6 vezes menor do que Varginha arrecada hoje. Então eu tenho um otimismo muito grande que vamos conseguir sanear a Prefeitura diante exatamente das perspectivas de recursos que ela tem. Hoje nós temos uma Prefeitura arrecadando 240 milhões por ano, como é aí no programa até eleitoral do candidato prefeito, ele está falando isso. E que até hoje ele confessa que arrecada muito mais do que eu arrecadei. Eu consertei a minha Prefeitura na gestão 97-2000, com medidas realmente duras, mas que não prejudicaram os servidores. Inclusive, Madeira, os servidores acreditaram tanto na situação que nós apresentávamos a eles, deram-nos tanta credibilidade, que concordaram em que fosse reduzida a jornada de trabalho com uma redução de 10% do salário. Aí alguém vai dizer, mas então eles perderam 10% da remuneração? Não, ganharam, porque ao final do ano, honestamente, nós restituímos os 10% com juros e correção monetária e eles ganharam 2, 3 horas a menos na sua jornada de trabalho, o que significa, na verdade, trabalharam 20, 25% a menos. Então eles levaram essa vantagem, tanto que nenhum deles questiona, e demos também abonos naquela época, com todas as dificuldades, nós respeitamos a dignidade do servidor. Mais uma pergunta de servidor, volta aqui ao reajuste salarial, mas também a leitora pergunta se, eleito, o senhor vai contratar mais médicos especialistas. A filha dela está na fila para uma avaliação com fisioterapeuta há mais de um ano. Leitora Cristina. Realmente nós vamos fazer isso, Cristina. Nós pretendemos não apenas recompor o quadro de profissionais médicos da Prefeitura, mas também já estudamos e vimos a possibilidade de credenciar médicos particulares para atendimento em seus consultórios. E a Prefeitura vai ampliar esses convênios para que as pessoas não fiquem nessa angústia, nessa aflição de aguardar exames especializados por meses a fio, aguardar consultas especializadas por meses a fio. Isso não condiz com a prosperidade, com a pujança que o município de Varginha tem. Nós temos que, além do desenvolvimento econômico sustentável, dar às pessoas que precisam da Prefeitura uma saúde digna, uma saúde adequada e condizente, como eu disse, com a nossa cidade. Pode ficar tranquila, Cristina, que esperar um fisioterapeuta durante um ano não é uma coisa justa, não é uma coisa correta, e nós jamais iríamos tolerar uma situação como essa. Gilberto Miranda de Araújo gostaria de saber do candidato Antônio Silva a respeito do mercado imobiliário de Varginha, que se encontra em alta. A proliferação de microterrenos de 100 metros quadrados ou menos, casos onde construtores compram vários terrenos com tamanhos considerados normais, 200, 250, 320 metros quadrados, por exemplo, em loteamentos, e subdividem esses terrenos ao máximo possível e vendem a preços exorbitantes. Do meu ponto de vista, isso só atrapalha muito o crescimento da cidade e o sonho de muitas pessoas em ter a sua casa própria, pois os valores de imóveis e terrenos são elevados de maneira astronômica, sem contar o visual da cidade, que fica lotado de microcasas. Gilberto Miranda de Araújo. Meu caro Gilberto, boa noite. A sua preocupação realmente tem toda a procedência. Não é a primeira pessoa que nos fala sobre esse problema. Nós temos acompanhado várias sugestões. Tive uma reunião com os engenheiros do CREA, Sinduscom, e também dos representantes das imobiliárias da cidade, registradas aí no CRES, e essas pessoas manifestaram exatamente essa preocupação, além da demora na aprovação de projetos que hoje se tornou crônica na Secretaria de Planejamento. Há várias reclamações nesse sentido e elas terão que ser tratadas com a seriedade e com a responsabilidade que precisam. Mas no caso, Gilberto, particular,
da construção de casas, a Prefeitura tem um Código de Obras, nós temos uma lei federal de parcelamento do solo urbano. Então a Prefeitura, o que ela tem que fazer? Ela tem que exercer o seu poder de polícia, ela tem que exercer a sua competência na fiscalização dessas obras e na aprovação dos projetos que não estejam dentro da legalidade. Naturalmente, se a lei municipal admitir esse tipo de construção, ela terá que ser modificada. O prefeito tem que ter a sensibilidade para acompanhar a evolução dos tempos, para acompanhar a modernidade, para inovar e não ficar acomodado, às vezes, em legislações antigas que não se prestam mais à atualidade. É isso que eu quero dizer a você. Nós realmente acolhemos a sua reclamação, a sua crítica, acho que ela é procedente e que precisa ser tratada com toda a responsabilidade. Mais uma pergunta a respeito de mercado imobiliário, mas ele vai além aqui a respeito do IPTU. Rafael Gonçalves, boa noite, candidato. Sou de Varginha e cresci ouvindo que a cidade era a princesa do sul de Minas. Realmente, sediava as regionais dos governos de Minas e Federal. Era a maior cidade da região. Há alguns anos isso mudou. O IBGE mostrou que Varginha se consolidou na terceira posição no sul de Minas. Entretanto, quando se fala em imóveis, parece que Varginha é a cidade mais cara. Ocorre uma supervalorização dos imóveis. Um cliente meu, o leitor, interrompeu um processo de herança porque não consegue arcar com o ITBI. De acordo com o leitor, é o mais caro da região. O leitor, Rafael Gonçalves, questiona, será que isso é o reflexo do novo IPTU do ano que vem? Veja bem, Rafael, eu tenho ouvido falar, não tenho informações precisas porque não tenho acesso aí aos registros da Prefeitura, mas que a Prefeitura estaria fazendo, não é uma planta, não é geodésica, um levantamento, geoprocessamento de todos os imóveis de Varginha e, naturalmente, detectar imóveis que hoje estão sendo subtaxados pelo IPTU, ou seja, áreas declaradas à Prefeitura que não conferem com a realidade do imóvel. Eu não sei em que fase estaria esse levantamento, mas o que eu quero lhe dizer é que eu sou contra aumento de impostos. Eu acho que o cidadão, o contribuinte já está sufocado. Vamos fazer uma ressalva. O contribuinte honesto, o contribuinte que paga impostos, ele está sobrecarregado por uma carga tributária, vamos dizer assim, das maiores do mundo. Isso já é o bastante para que a gente tenha consciência de que o que temos que fazer na administração pública é enxugar os nossos gastos, é cortar desperdício, cortar uma série de coisas desnecessárias. Por exemplo, no caso de Varginha, você evitar que obras tenham início e depois não tenham fim, porque quando você vai retomá-las, o prejuízo é inevitável. Então esses prejuízos, desperdícios, excesso de cargos de confiança, eles encerram uma economia substancial ao você colocar isso nos devidos. Então, com isso, nós temos absoluta certeza que não há necessidade de Varginha aumentar IPTU ou aumentar qualquer imposto. Com relação ao ITBI, eu realmente tenho ouvido, como disse já aqui em Madeira, lá numa reunião com os engenheiros do CREA e do Sinduscom, de que Varginha tem realmente se excedido na avaliação dos imóveis para fins de taxação do ITBI. Realmente, essas informações, elas coincidem com várias outras que checamos. Eu acho que nós temos que ter, aliás, até uma sugestão do Sinduscom, elementos realmente capazes na Prefeitura, formados no Cresce, foi uma sugestão até das imobiliárias, que nós tenhamos uma comissão de servidores na Prefeitura para fazerem essas avaliações, formados no Cresce, ou seja, terem um curso de avaliação imobiliária, e esse curso, eu acredito que a própria Caixa Econômica Federal vai nos fornecer subsídios importantes para que as avaliações sejam realmente justas e não aí uma coisa, vamos dizer, amadorística. Nós não podemos permitir isso. Temos que ter uma avaliação que corresponda realmente aos valores reais dos imóveis. A Prefeitura não pode ser a indutora da especulação imobiliária. Ao contrário, ela tem que dar exemplos de realidade, porque se ela entrar nesse mercado especulativo,
o contribuinte vai ser sufocado por cobranças indevidas e injustas. Doutora Ana Márcia de Mello, pergunta da leitura. Doutor Antônio, no seu mandato, qual será a sua atitude frente à usina de biocombustível e o destino dos recicláveis em Varginha? Boa noite, doutora Ana Márcia. É um prazer receber uma pergunta sua. Olha, com referência ao primeiro tópico, usina de a usina de biocombustível. Eu acho que cada região, doutora Ana Márcia, tem a sua vocação econômica, tem a sua vocação agrícola. E a questão da usina de biodiesel, eu sempre vi com certa desconfiança, com certa dúvida quanto ao sucesso daquele empreendimento. Não sei se isso para confirmar as minhas dúvidas, não é, por que razões aconteceram, mas na verdade ele foi um fracasso, não é, foi um fiasco e muito dinheiro ali investido, sem retorno, sem absolutamente nenhum benefício para a comunidade. Por quê? Porque Varginha, pela sua topografia acidentada, ela não enseja, por exemplo, culturas que ocupam grandes áreas e que precisam ser cultivadas com máquinas pesadas que só operam em terrenos de melhor topografia. A nossa topografia é adversa para esse tipo de cultura, que seria a soja. Não é mesmo aquela iniciativa de plantar mamona, não correspondeu à vocação da nossa região. Todos nós sabemos que Varginha hoje é o mais importante polo cafeeiro de comercialização do mundo. E aqui na nossa região, o café é o carro-chefe da economia agrícola. Qualquer situação diferente precisa ser muito bem analisada e, aliás, até bem-vinda, porque a diversificação de culturas é salutar na economia agrícola. Eu tenho experiência nisso. Agora, o que acontece é que a usina de biodiesel realmente foi um sonho. E se desse certo, nós seríamos pioneiros aqui na região na implantação de um projeto como esse. Mas eu acho que ele pecou exatamente pela falta de planejamento, pela falta de uma pesquisa da vocação da nossa região, com pessoas do ramo, com técnicos realmente especializados em economia agrícola. Isso seguramente não foi feito. Então, agora, com relação à reciclagem, essa nós daremos todo o incentivo, principalmente às empresas que já operam em Varginha. Algumas reclamaram a nós em reuniões que fizemos de algumas dificuldades, falta às vezes de apoio da prefeitura. E é importante salientar, doutora Ana Márcia, que nós temos dois desafios que serão implantados numa futura gestão nossa, que é a operacionalização definitiva do aterro sanitário, então acabar com aquele lixão, e finalmente implantar a coleta seletiva de lixo com todo o apoio da prefeitura, dando o apoio logístico, campanhas educacionais, inclusive fazendo com que Varginha seja realmente uma cidade limpa e sustentável, porque reciclagem, coleta seletiva e aterro sanitário faz parte de uma cidade sustentável. As perguntas podem continuar sendo enviadas pelo Twitter, pelo perfil do blog no Facebook, ou por e-mail eleições2012@blogdomadeira.com.br, ou ainda por SMS, telefone 35-8859-6919. Pergunta da leitora Maria Isabel Bastos: qual sua proposta para um abrigo aos menores e idosos abandonados? Veja bem, essa pergunta é muito oportuna, porque realmente são duas situações muito delicadas. Com relação aos menores abandonados, hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente que precisa ser cumprido. E, naturalmente, a Prefeitura é o órgão responsável por essa política no município. É uma política pública que tem que ser implementada. Logicamente, para que eu responda essa pergunta, eu precisava ter aqui um diagnóstico preciso, não é, do que acontece realmente em relação a esses menores, se tem família, se não tem família, qual é a atuação do Conselho Tutelar em relação a esses menores, qual é a relação da atuação da Justiça, da Vara da Infância e da Juventude, porque o Fórum tem também uma responsabilidade sobre isso, tem assistentes sociais. Então, no meu entendimento, a construção de um abrigo não é às vezes a solução. Muitas vezes é o encaminhamento desses jovens, é a sua profissionalização,
às vezes vai ao encontro daquela nossa proposta de educação integral, de manter a criança o dia todo na escola, para que ela passe a amar a escola, para que a escola seja o ambiente que ela quer estar lá o dia todo. Por quê? Porque esse nosso projeto de educação integral, ele exatamente visa dar à criança não apenas o ensino convencional, mas na educação integral, no segundo período, o que seria ali? A escola teria atividades artísticas, teria aprendizado de música, teria trabalhos manuais, algumas coisas na área de profissionalização, informática, jogos de xadrez e outros jogos, práticas esportivas. Logicamente, é um projeto ambicioso que não será feito num passe de mágica. Nós chegaremos dia 2 de janeiro já trabalhando nesse projeto, adequando as escolas que assim o permitirem, e as novas escolas já serão construídas exatamente para atenderem esse nosso projeto de educação integral, que aliás não é invenção nossa. Esse projeto foi implantado pioneiramente no Rio de Janeiro, ainda pelo governador Brizola. Depois, a construção dos CAICs tiveram a mesma finalidade, que era implantar a educação integral. Por isso que esses CAICs são tão bem equipados com ambulatório, com refeitório, com quadra poliesportiva, com quadra de futebol society, exatamente para que as crianças tivessem ali uma diversidade, múltiplas atividades, não só pedagógicas, mas também esportivas, profissionais e de lazer, acima de tudo. E outra coisa, o mais importante, integrar a essa prática da escola integral a comunidade. Tem muitos talentos nas comunidades que podem contribuir voluntariamente para a formação dos nossos jovens, que atuam dentro das comunidades, capoeira, artes marciais. Nós temos também artesãos, temos cabeleireiras, enfim, artistas, desenhistas, pintores. Todos esses elementos, esses talentos das comunidades poderão enriquecer a nossa educação integral e fazer uma maior aproximação ainda da escola com a comunidade, sem grandes gastos para a prefeitura. Perfeito. Mais uma pergunta. Tem mais aí alguma coisa, que é com relação aos idosos. Menores idosos abandonados, isso. Hoje nós temos o Estatuto do Idoso, que dá os contornos da política pública em relação aos idosos que realmente merecem uma atenção especial do município. Eu tenho aqui uma lembrança muito importante e muito grata, que na minha primeira gestão eu construí na Vila Barcelona uma série de kitnets. Era um quartinho, uma sala e um banheiro. A sala conjugada com cozinha. E levamos para lá exatamente pessoas que não tinham família, que moravam sozinhas, que não tinham, às vezes, moradores de rua em situação de risco. Então nós demos a essas pessoas uma moradia digna, decente, e é isso que nós vamos avaliar numa futura gestão em relação a esse quadro de idosos abandonados, que às vezes não vão para os asilos, então eles precisam ter um lugar para morar. E nós já tivemos uma amostra disso que fizemos na nossa primeira gestão. Uma outra pergunta sobre uma eventual reforma administrativa, né? Caso o senhor seja eleito, o leitor gostaria de saber se vai voltar aquele povo de administrações passadas ou se será totalmente gente nova. A nossa proposta, meu caro leitor, meu caro telespectador, ela é uma proposta inovadora. Nós estamos hoje antenados nos novos tempos e, naturalmente, secretários que já exerceram as suas funções, que deram a sua contribuição, não tem nenhuma razão para que sejam reaproveitados e que voltem à prefeitura, até porque dos 60 cargos de confiança, que numa primeira leva eu reduzi de 119 para 60, praticamente a metade, 38 desses cargos eram ocupados por funcionários de carreira. Então a possibilidade de retorno de ex-secretários, alguns já estão nas suas atividades profissionais, empresariais, e nem sequer aceitariam retornar à prefeitura. Eu acho que isso não é um risco existente, e mesmo porque, se voltasse algum elemento desse, somente com a intenção de prestar ótimos serviços à prefeitura. Eu não tenho, assim,
nenhuma, e não seria justo aqui dizer que os meus secretários não mereceriam voltar à prefeitura. Todos eles deram uma grande contribuição ao município de Varginha. Não teve, com relação a qualquer secretário, polêmica em relação ao seu nome, de corrupção, né? Então eu não vejo nada que desabone esses secretários, ao contrário, merecem as minhas homenagens e merecem o meu respeito. Agora, nós estamos em novos tempos. Nós queremos hoje qualificação, queremos pessoas comprometidas, disponíveis, tem que ter tempo integral para ser um secretário. Então não é qualquer um que vai ser o meu secretário. Eu nunca tive secretário freelance, que vai na prefeitura a hora que quer. Trabalhavam de tempo integral, toda segunda-feira reunião para avaliar as metas, para planejar as metas da semana e avaliar os resultados das metas da semana passada. Era um trabalho eminentemente profissional. Então eu tranquilizo o prezado telespectador de que nós não seremos um retorno. Nós estamos olhando para frente com um espírito inovador, exatamente usando a experiência que temos, mas plugados nos novos tempos, na tecnologia, na informática. Até porque a nossa proposta, o nosso plano de governo é um plano altamente inovador. Por exemplo, vamos montar as administrações regionais, 4 regiões da cidade, nós teremos subprefeituras que levarão os serviços da prefeitura muito próximo aos munícipes, mas não é um cabide de emprego, é uma subprefeitura enxuta, porque a tecnologia de informática hoje nos permite. Você lá vai poder tirar a sua certidão, vai poder emitir a sua guia, vai poder saber a sua situação fiscal perante a prefeitura, e vamos ter nessas subprefeituras uma ouvidoria ligada diretamente ao gabinete do prefeito, para que saibamos realmente o que acontece nos bairros e aonde estão as deficiências da prefeitura. Uma pergunta a respeito da Guarda Municipal. O leitor encaminhou essa pergunta por meio de SMS, telefone 9102, final 21. Questiona, afirma que sabemos que a Guarda Municipal faz falta, mas parece que a única atribuição da corporação é multar. Como ver isso e o que fazer? É importante lembrar que houve aquela situação, uma medida judicial que impede a Guarda Municipal de atuar como patrulhamento, policiamento e também na questão de multas de trânsito, apenas para o fim pela qual ela foi criada, que é justamente cuidar dos próprios públicos. A Guarda Municipal, no meu entendimento, ela é muito importante para o município, muito importante na realidade de hoje, onde há uma crescente violência, a criminalidade se irradia dos grandes centros, das grandes capitais, para o interior do Brasil, para cidades do porte da nossa. Então a Guarda Municipal ela tem um papel muito importante, qual seja, não apenas a preservação do patrimônio público, mas também pela sua presença nas ruas, pela sua presença junto ao cidadão, prestando serviços, socorrendo. Isso é muito importante. Então nós não podemos conceber um contingente de cerca de 100 homens ociosos esperando uma decisão da justiça. Então logo assumamos a prefeitura, nós vamos desenrolar esse problema da justiça. Nós vamos definir claramente o que a guarda pode e não pode. O que ela não pode é ficar escondida. Eu acho que a presença da guarda nas ruas, ela por si só já inibe a violência. Não é que ela vai disputar a sua posição com a polícia militar, porque nós sabemos das limitações constitucionais impostas às guardas municipais e às suas reais finalidades. Mas dentro dessas suas finalidades, nós podemos utilizá-la de uma maneira mais eficiente em favor do cidadão varginhense, porque é aqui que nós moramos. E a Guarda Municipal é sustentada com os impostos que pagamos. Então ela tem que dar uma resposta, ela tem que dar um retorno a esses gastos que o município tem, que o cidadão contribuinte tem para mantê-la. E não é apenas ser tratada como simples vigilante. Nós vamos ter, sim, uma integração da Guarda Municipal, a Polícia Militar, uma cooperação, uma sintonia, uma convivência harmônica para que a Guarda Municipal atenda aos seus reais interesses. Outra coisa, Madeira, que eu gostaria de lembrar, a Guarda Municipal, ela foi criada por lei no meu primeiro mandato há 20 anos. Então, há 20 anos nós já tínhamos uma visão de segurança pública.
porque foi exatamente no meu primeiro mandato também que nós construímos o quartel da Polícia Militar com recursos exclusivamente da Prefeitura, quando era uma obra do Estado. Por quê? Víamos que Varginha tinha que ter uma instalação adequada e dimensionada para as necessidades de segurança pública e do contingente de policiais militares. Também foi na nossa gestão que construímos o atual presídio que lá está há 20 anos e que nada foi feito a mais, não foi ampliado, hoje está superlotado, ninguém mais teve essa visão futura. Eu na época fiz e atendi uma situação desumana que Varginha vivia em relação aos nossos detentos e também foi na nossa gestão segunda que trouxemos para cá, com todo o apoio da Prefeitura, investimentos inclusive, a Delegacia Regional da Polícia Federal. Ivan Luiz pergunta: vemos um intenso trânsito na BR-491 que liga Varginha a Fernão Dias. É possível a duplicação desta rodovia nos primeiros anos do mandato do candidato, caso seja eleito? Eu não seria assim afoito, Madeira, de responder essa pergunta dizendo que no meu primeiro ano de mandato eu conseguiria. Não é verdade. O que consta no meu programa de governo é uma proposta de mobilização das lideranças políticas locais e regionais para que Varginha consiga essa obra. Ela hoje é extremamente prioritária, necessária, absolutamente necessária. E, aliás, estamos perdendo, porque Lavras, 12 quilômetros, já conseguiu. Lavras, a distância da Fernão Dias, a cidade são 12 quilômetros. Varginha, 19. Lavras já conseguiu os 12 quilômetros e não é de hoje. Está terminando a obra agora porque vem se arrastando, enrolando, mas aquilo eu lembro que fui candidato a deputado federal em 2002 e o Eliseu Rezende, deputado federal por Lavras, apoiado por Lavras, conseguiu a verba para duplicar Fernão Dias em 2002, que aliás aí tirou meus votos todos, né? Porque com a obra daquela. Então o Eliseu, que era ligado ao Ministério dos Transportes, candidato a deputado federal, ele conseguiu alocar os recursos para a duplicação de Lavras a Fernão Dias há 10 anos atrás. Então eu acho que hoje Varginha, ela já poderia nesses 10 anos ter trabalhado esse assunto no governo federal, através dos deputados ligados ao prefeito, ligados ao governo federal. Isso não aconteceu. E a necessidade dessa duplicação é visível. Qualquer cidadão que vai daqui a Fernão Dias hoje, você não tem nem lugar mais para ultrapassar. É uma fila de carros, ainda mais nos horários de pico, nos horários de vinda para as faculdades. E nós temos um outro problema, a BR-491, na saída para Eloy Mendes, com a instalação do shopping, com o nosso projeto de ampliar o aeroporto. Isso já foi analisado, inclusive, com pessoas do ramo. Nós vamos ter um tráfego muito intenso daqui até o aeroporto em relação ao shopping. Então também já se tem que pensar nisso. Nós estamos pensando hoje num anel rodoviário já moderno, porque nós não temos avenida do contorno, nós temos hoje uma avenida já quase dentro da cidade. Então já não tem nada de contorno ali mais, não é verdade? Ela é apenas uma ligação da BR-491 de um trevo no outro. É isso que ela é. Então nós temos que ter uma perimetral realmente planejada, estruturada, e isso também eu tenho certeza que hoje há fartura de recursos no governo federal. Nós temos hoje o apoio do governo do Estado à nossa candidatura e, logicamente, nós temos certeza que vamos contar com ele numa obra como esta. Outra obra também que eu pretendo cobrar e pretendo correr atrás é a ligação asfáltica de Varginha a Carmo da Cachoeira, que atalharia muito a saída para Fernão Dias e iria desafogar a nossa variante aqui. E também tem a opção de asfaltamento de Varginha Fernão Dias pela Flora. Então nós temos alternativas para resolver esses gargalos. Eu acho que nós temos possibilidades não só econômicas, mas também políticas. Pelos apoios que temos, para você ter uma ideia, a nível de governo federal, 6 partidos que integram a nossa coligação fazem parte da base aliada do governo federal. A própria presidente Dilma lançou uma cartilha falando a respeito do trabalho que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez com o ex-presidente Lula na transição, explicando que independe da questão política, mas sim de questão técnica para poder obter recursos das esferas estadual e federal. Exato. Hoje,
se você pega um bom projeto, você tem uma gama enorme de programas em diversas secretarias federais, em diversos ministérios federais. Veja bem, o Ministério dos Esportes tem vários programas. Há pouco tempo houve aqui um seminário do jornalista, parece que José Santos. Ele é especialista em esporte e ele mostrou uma coisa fantástica das possibilidades de programas que existem hoje a nível de governo federal no Ministério dos Esportes. Nós temos recursos no Ministério da Cultura, temos recursos no Ministério do Meio Ambiente, temos recursos no Ministério da Educação, temos recursos no Ministério da Saúde, temos recursos no Ministério das Cidades. Basta levar bons projetos. Então eu acho que Varginha, ela vem perdendo essa oportunidade, porque o Brasil vive um momento de prosperidade. Olha, são recordes sucessivos de arrecadação do governo federal. A todo momento é anunciado um novo recorde. Então, essas coisas não podem passar despercebidas pelo prefeito. Ele precisa estar atento e estar em Brasília atento a isso através dos seus representantes lá, dos seus deputados. É isso que nós vamos fazer. Varginha não pode ficar aí aguardando as coisas acontecerem. Nós temos que correr atrás. Veja bem, Madeira, talvez você se lembre, quando o governo lançou esse programa de CAICs, nós corremos atrás, conseguimos 2 CAICs para Varginha, mas foi muito mais, conseguimos a fábrica, para fabricar para toda uma região de Minas, São Paulo. Instalamos em Varginha a fábrica de CAICs. Veja bem, naquela época de dificuldades de recursos, num projeto só nós implantamos 1000 casas no Imaculada. Então eu acho que o prefeito tem que estar atento a essas possibilidades de recursos. E hoje tem muitos recursos federais que poderiam estar vindo para Varginha. Os programas habitacionais mesmo, eu acho que na última gestão que aí está terminando foi muito tímido. Qual foi o programa habitacional que tivemos nessa última gestão? Pelo que me consta, Carvalhos, 431 casas, Caixa Econômica Federal, investimentos da Prefeitura foram muito tímidos, até porque a Coab, que tínhamos tudo para construir aqui 2.000 casas, quando tínhamos lá como secretário de Desenvolvimento Urbano, o ex-prefeito Dilson Mello, que era o secretário-chefe da Coab, e o presidente da Coab também varginhense, que era o Maurinho Brito. No entanto, a Prefeitura queria doar uma área para a Coab lá ao lado do lixão. A Coab, tecnicamente, viu que era inviável. Era uma área insalubre, consequentemente inóspita. O que aconteceu? A Prefeitura não conseguiu outra área e perdemos 2.000 casas da Coab. A Caixa Econômica Federal hoje, ela envia carta até para a casa da gente oferecendo financiamento, se quer reformar a casa, se quer trocar de casa, se quer comprar casa. 431 casas em 4 anos. Veja quantos projetos nós implantamos nos 2 mandatos. No primeiro, principalmente, São Sebastião, São Francisco, Padre Vito e Imaculada. Corsete, parte dele, parte da Vila Registânia. No segundo mandato, Jardim Primavera, que foi o loteamento dos servidores municipais, e o Santa Terezinha. Então, e o Damasco, fizemos toda a infraestrutura do Damasco. Então, com que recurso? Não tinha essa fartura de recursos que temos hoje. Então, hoje, com essas facilidades, tanto o Verde como eu, nós temos sentido uma visão otimista em relação ao futuro de Varginha. Muito otimista. Até porque nós precisamos resgatar o nosso desenvolvimento industrial também. Teve uma pergunta aí com relação a emprego de jovens, que acho que não respondi. Olha, eu estou muito preocupado com a nossa juventude, Madeira. Por quê? Porque os jovens chegam ao mercado de trabalho e quando vão pleitear o seu primeiro emprego, a primeira coisa que se exige é experiência. E aí eles não têm. Então nós temos que intensificar a possibilidade do jovem se qualificar. A Prefeitura precisa estar atenta aos convênios como o Senai, Senac, Senat e o Senat, são os 4S, né? A Prefeitura precisa estar atenta a esses convênios. A Prefeitura precisa estar também
em permanente diálogo com o SEBRAE com relação às microempresas. Hoje tem o microempreendedor, para ele sair da formalidade, ele tem toda a possibilidade, e a Prefeitura tem que ajudar e participar e ser parceira dessas iniciativas para que nós tenhamos os nossos jovens trabalhando. Daí eu volto à escola de tempo integral, que é muito importante na formação dessa juventude. E outra coisa, a questão da qualificação do jovem hoje tem que ser uma preocupação constante do município. Ele não pode perder o foco dessa formação. Tem uma empresa em Varginha que visitamos, ela é uma empresa do ramo de confecções. O proprietário da empresa, o diretor, ele nos assegurou que se tivéssemos em Varginha mão de obra qualificada, ele conseguiria dobrar a sua produção e dobrar o número de funcionários. Mas que infelizmente aqui no ramo de confecções ele tinha muita dificuldade de recrutar pessoas devidamente qualificadas. Aí perguntei para ele, mas e o Senai? Ele falou, não, o Senai para fazer um curso específico ele cobra muito caro. Aí eu completei a pergunta, mas e a Prefeitura não participa? Não, a Prefeitura nesse aspecto nunca se dispôs a participar. Então nós temos que correr atrás disso, de dinamizar essa qualificação da juventude. Agora, na campanha eleitoral, eu fiquei muito assustado. Mais de 500 currículos de jovens, principalmente moças, procuraram o comitê para ter uma vaguinha para trabalhar nas eleições. Ora, todos sabemos que é um emprego precário. Na verdade, é um quebra-galho, são 2 meses de salários modestos e que não tem absolutamente nem sequer a assinatura da carteira. Mas mais de 500 jovens procuraram essa vaga lá no nosso comitê. Então isso realmente me deixou assustado. E se você fizer uma análise hoje, uma análise assim, fria, uma análise bem racional, o último empreendimento de expressão que veio para Varginha foi o condomínio Philips Valita, ainda na minha segunda gestão. A Valita começaram as obras dela em 98, veja bem, são 14 anos. Depois disso, algumas fábricas se instalaram ainda num distrito industrial que montei no primeiro mandato lá no Imaculada, onde está a Boiler Mills, onde está a coleção, onde estão aquelas fábricas, onde era a fábrica de Caíques, da Via Engenharia. Então nós estamos perdendo. O meu projeto já em 2008 era ter dobrado o distrito industrial da Valita. Exatamente, volto agora com essa proposta para aproveitar aquela infraestrutura que lá está, que é uma infraestrutura hoje valiosa. Nós temos lá a captação de água, nós temos a pavimentação, o trevo, o acesso, energia elétrica, fibra ótica, tratamento de esgoto. Então essa infraestrutura tinha que ser melhor aproveitada. Infelizmente, deixaram as coisas ficarem do jeito que estavam. Hoje nós temos uma especulação imobiliária enorme, uma desapropriação que fiz lá de 7 proprietários, não tive o menor questionamento, não geramos a menor polêmica, pagamos todos à vista, honestamente, com a credibilidade que tínhamos, não tivemos uma demanda com nenhum daqueles proprietários, 7 proprietários. Venderam os imóveis, tudo tranquilo, entenderam que era o preço que estavam pagando pelo progresso da cidade, de maneira que naquela hora compramos aquilo lá a R$1 o metro quadrado. R$1. Hoje, com essa própria estrutura da Valita e a valorização que ela trouxe, a Prefeitura vai pagar por essa especulação. Então perderam realmente uma oportunidade muito grande. O meu projeto era levar aquele distrito industrial lá na antiga sede da fazenda do senhor Marmota, aproveitando todo aquele planalto ali. E, aliás, a indicação daquela área foi minha, porque há muitos anos eu tinha, antes de mexer com política, eu tinha uma propriedade rural que eu passava por ali. E eu via aquele alto, aquela paisagem extraordinária, aquele planalto, falava aqui era o local para ser um distrito industrial. Por quê? Que também é o mais próximo da Fernão Dias. Uns 8 minutos, nós temos várias perguntas. Vamos pegar uma área que nós não falamos, que é a cultura. Pergunta da Hermenegilda de Carvalho Nedes, filiada na Associação dos Artesãos e Artistas Populares de Varginha. Ela comenta sobre dificuldades na área do artesanato em Varginha. Os projetos da Lei do Incentivo à Cultura são para poucos. Precisa de um ponto fixo, como a Casa do Artesão, mais no centro da cidade,
para a comercialização direta dos produtos dos artesãos, assim aumentando a perspectiva, gerando trabalho e renda para as famílias que trabalham com artesanato. Pergunta: dentro do plano de governo dos candidatos, o que nós podemos esperar da gestão Antônio Silva e Verde na área do artesanato? Olha, o artesanato, Júlio, em primeiro lugar quero cumprimentá-la e dizer da minha alegria de tê-la participando dessa entrevista. Há quanto tempo que eu não vejo e sei do seu trabalho, do seu amor pelo artesanato, e há quantos anos que nós nos conhecemos, e realmente a sua pergunta é muito oportuna, e eu posso lhe responder positivamente, que numa eventual gestão nossa você terá todo o nosso apoio, e hoje o artesanato ocupa um espaço muito maior do que na minha época. Eu até tenho uma particularidade aqui, né, Júlio, que talvez você conheça. Eu, quando vou a Ubatuba, o lugar que a minha esposa gosta de passear, e eu sempre vou junto com ela, é uma loja de artesanato que tem lá, não sei se é Chuí, mas olha, é uma coisa fantástica e você deve conhecer. Então, a prefeitura pode sim ser, né, parceira e indutora desse incentivo ao artesanato. Nós temos uma cidadezinha que eu conheci muito porque trabalhei lá uma certa época, quando estava ainda na Receita Federal, que é Carmo do Rio Claro. Carmo do Rio Claro, na época que estive lá, não tinha nada a nível de artesanato. Olha hoje, Carmo do Rio Claro, hoje o artesanato lá significa um segmento econômico da maior importância. Então você sabe, e você me conhece, tivemos um relacionamento muito bom, lógico, numa realidade muito mais modesta, muito mais escassa de recursos, mas você pode contar conosco que nós não vamos esquecer do artesanato, não. E quanto aos projetos culturais da Lei Rouanet, nós iremos democratizá-los e de uma forma impessoal. Todos que se habilitarem terão direitos e terão o nosso incondicional apoio. Inclusive eu quero que o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural, como fiz na minha primeira gestão, seja democraticamente escolhido através de eleições. Então fique tranquilo, Evangelina, que nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser. Lineker Martins Correia pergunta qual a posição do candidato referente ao tiro de guerra. Seu atual local não suporta todas as atividades necessárias e pretende dar uma atenção maior. É evidente que pretendo dar toda a atenção ao tiro de guerra, até porque o prefeito, né, é o seu diretor. Né? A nível institucional, o prefeito ocupa esse cargo honroso, né, de ser o diretor do tiro de guerra. Muito bem, a questão do tiro de guerra, Maneira, apenas para recordar, ele tem uma história muito interessante na minha carreira política. Quando eu assumi a prefeitura, no dia 2 de janeiro de 1989, no início da minha primeira gestão, quando eu entrei no gabinete, tinha lá um telegrama que tinham deixado para mim, e o telegrama dizia que o tiro de guerra havia sido extinto em Varginha. 2 de janeiro. No dia 4 de janeiro, eu estava lá em Juiz de Fora. Tinha 2 dias de posse. Estava lá em Juiz de Fora, na 4ª Região Militar, justamente reivindicando a reconsideração daquela decisão. E para que isso acontecesse, eu tive que garantir ao tiro de guerra todo o apoio da prefeitura, inclusive com aluguel de casas para os sargentos que vinham aqui ser responsáveis pelo tiro de guerra, o apoio à junta de alistamento militar, e isso nós fizemos e cumprimos rigorosamente. Naquele primeiro ano não foi possível. Decisões militares não se reconsideram assim com facilidade. Mas o que fizeram? Para minimizar as consequências, dispensaram toda a classe de jovens varginhenses daquele ano, e no ano seguinte, gloriosamente, o tiro de guerra voltou para Varginha. Então isso foi uma obra que não teve repercussão, que nós não divulgamos, que nós não fizemos marketing em cima dela. Aliás, você sabe que eu sou ruim de marketing, né, Madeira? Eu paguei um preço político alto pelas dificuldades da prefeitura em não divulgar adequadamente aquilo que fizemos. Você é testemunha porque você foi o nosso assessor de imprensa. Então as nossas divulgações eram modestas, eram programas bem discretos e nunca tivemos verbas milionárias para publicidade como se pode ter hoje, se tem hoje, né? Então nós não tínhamos. As nossas propagandas foram muito sóbrias. Fundamos o jornal da prefeitura, o jornal oficial, que está aí até hoje, veio para ficar. Evidentemente não foi com o intuito de desprestigiar
a imprensa local, absolutamente, é porque era uma necessidade. Todas as prefeituras de maior porte, os estados, a União, têm o seu órgão oficial. Então, Varginha carecia, eu tive a coragem de implantá-lo. A Rádio Melodia nós reformamos inteirinha, implantamos o sistema digital. A TV Princesa foi nós que trouxemos para Varginha. Então, nós temos assim uma história muito tranquila em relação à nossa preocupação com o bem-estar da nossa comunidade, com a cultura, não é? E o tiro de guerra era um ganho para a juventude imperdível. Nós faríamos qualquer coisa para não perder o tiro de guerra e realmente não perdemos. Mas foi uma decisão que já estava tomada. O tiro de guerra havia sido desativado em Varginha. No caso da pergunta do Lineker, o senhor pretende dar uma atenção maior ao tiro de guerra, ampliar sua estrutura, algo desse tipo? Isso são parcerias que, logicamente, estaremos abertos a fazê-las com as autoridades militares. Não sei até o que vão precisar para que isso aconteça. Mas, naturalmente, hoje, como eu disse, nós vivemos um momento de grandes recursos em todos os ministérios. Os ministérios militares parece que têm um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que para uma obra dessa, que não demandaria tantos recursos, a prefeitura seria parceira em disponibilizar áreas e tudo, porque é um ganho social enorme para a juventude varginhense, a manutenção aqui do tiro de guerra em condições e dimensões adequadas a essa juventude. A última pergunta: os funcionários terceirizados das recepções da área da saúde estão preocupados com a perda do emprego. Caso o senhor seja eleito, o que o senhor pode dizer a esses funcionários? Leonardo Gomes Faria. Olha, eu não sei exatamente qual é a real situação dessas contratações, mas eu não vou à prefeitura para tirar o emprego de ninguém. Eu quero ir à prefeitura para gerar empregos, para dar tranquilidade às famílias varginhenses. Não chegarei lá exatamente tirando pessoas contratadas com salários modestos, né? Eu vou tirar cargos de confiança que estão excessivos em número, né? que supera muito hoje, pela realidade que a gente sabe, o necessário que a prefeitura precisa ter. Logicamente, você já sabe que no segundo mandato nós reduzimos em 50% os cargos de confiança. Nós não estamos prometendo isso em campanha eleitoral, não, nós fizemos. Então nós não estamos aí falando na televisão, nós já fizemos, tivemos a coragem de fazer. Fundimos secretarias, mas tudo sem prejudicar e sem causar qualquer colapso na prestação de serviços da prefeitura. Isso nós não vamos abrir mão. Nós estamos com um programa de governo para prestar serviços de qualidade, com maior eficiência possível e com o menor custo possível. Isso é vamos dizer assim, é um sentimento até empresarial. E acho que a minha experiência administrando empresas durante 20 anos, isso vai me dar um handicap enorme para que eu consiga enxugar a prefeitura da maneira que precisa, sem prejudicar funcionários, absolutamente, e sem prejudicar a população na prestação do serviço da prefeitura. Ao contrário, nós queremos economizar para prestar serviços ainda melhores. Candidato, nós agradecemos a sua participação, nosso tempo acabou, uma despedida. Ora, Madeira, a minha despedida aqui, em primeiro lugar, é de congratulações pela sua iniciativa democrática, não é, de poder contribuir para que o eleitor tenha cada vez mais possibilidades de avaliar, não é, os candidatos. É uma iniciativa corajosa, inédita nas nossas eleições e, particularmente, eu quero, nesse final, agradecer aos eleitores, pedir a eles que façam uma avaliação das nossas candidaturas, da minha e do Verde, e se acharem que somos merecedores da sua confiança, aí sim nós gostaríamos de contar com o voto deles para que possamos realmente implementar um programa de governo inovador, um programa que venha ao encontro dos anseios da nossa população, em todos os setores. Porque eu tenho repetido, Madeira, que a minha gestão será, como foram as duas outras, voltada para as pessoas que realmente precisam da prefeitura. Candidato, obrigado. Nós lembramos que na próxima terça-feira, dia 18 de setembro, o entrevistado será o candidato Eduardo Carvalho Corujinha, da coligação Varginha Não Pode Parar. Na terça-feira seguinte, dia 25 de setembro, o candidato Renato Paiva, da coligação Nova Opção. E dia 2 de outubro, às 7 da noite, o debate do jornal Folha de Varginha e Blog do Madeira será transmitido ao vivo, a partir das 7 da noite, no auditório da OAB daqui de Varginha.
Obrigado a todos. Mais uma vez lembrando o patrocínio das empresas Forfan, Piscina e Companhia, Graf Adesivos, Grupo Coutinho, Santé Cosmética, Via Cabo TV e Jetcom Engenharia. Boa noite a todos.